Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainara, sou coordenadora do setor contábil da Evicom. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o regime chamado lucro real. Um regime que é muito comum nas empresas que nós chamamos de normais, né? E a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o conceito do lucro real, sobre as formas de tributação, os impostos que são deduzidos no lucro real. Então, assim, em primeiro momento, o que é o lucro real? Né? O que é esse regime? O lucro real ele é um regime de tributação criado para a contribuição do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre esse lucro líquido. Como é que a gente faz? As empresas do lucro real, a gente pega as receitas, pega os custos e deduz as despesas e vai dar um lucro. Quando esse lucro é oferido, a gente calcula os impostos PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, certo? Então, assim, normalmente essas empresas têm um volume muito grande de informações, são faturamentos muito altos, têm uns custos muito altos para manter a atividade delas, certo? Então, por isso que é chamado lucro real. E quais as pessoas jurídicas que podem optar por esse regime? Todas as empresas que possuem uma receita bruta acima de 78 milhões, elas devem obrigatoriamente serem do lucro real, certo? Além disso, existem outros ramos empresariais que também tendem a adotar esse regime, que são os bancos, são as cooperativas de créditos, são empresas de seguros privados, entidades de previdência aberta e empresas que disponibilizam créditos imobiliários, certo? Os empreendimentos que obtiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital vindos do exterior também tem que ser do regime lucro real. Os negócios que exercem atividade de factoring, empresas que possuem benefícios fiscais em relação à redução ou isenção do imposto, todas elas têm que serem do lucro real. Quais são as vantagens do lucro real? A gente sabe que todo empresário busca sempre uma vantagem para algum regime. Não, eu quero o Simples Nacional para ter vantagem disso, eu quero o lucro real para ter vantagem disso, eu quero o lucro presumido para ter vantagem daquilo, né? Então, assim, todo empresário ele busca o que é mais benéfico para ele. Então, assim, as vantagens de ser do lucro real tem uma redução da carga tributária, né? A compensação de prejuízos fiscais, porque, assim, no lucro real, normalmente se é calculado trimestralmente. A cada 3 meses a gente faz a apuração desses impostos. Então, vamos supor, se no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, eu obtive prejuízo, eu não vou pagar nada de imposto de renda, pessoa jurídica, e nada de contribuição social. E no segundo trimestre, eu dei lucro. Aí eu vou aproveitar esse prejuízo desse primeiro trimestre para poder diminuir o imposto que eu vou pagar nesse segundo trimestre. É assim que funciona no lucro real, certo? Então, assim, é uma tributação justa com base na situação real da empresa. Então, assim, eu tive uma receita, eu tive um custo, eu tive uma despesa. Então, assim, tudo é oferido dentro da contabilidade justamente para ser pago o imposto mais real possível da realidade da empresa. Também tem um aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Quando se compra e quando se vende, gera crédito e gera débito para esses dois impostos, PIS e COFINS. E aí sempre é feito um levantamento de tudo que foi débito e tudo que é crédito, e aí mensalmente pode ser que não dê imposto a pagar, de PIS e COFINS, e possa ser que dê a pagar. Então, assim, é muito relativo, vai depender muito da movimentação mensal da empresa. Tem a flexibilidade também, pode ser tanto trimestral como anual, a gente pode calcular, pode fazer os lançamentos conforme o regime, se for trimestral ou anual. O mais aconselhável é o trimestral, porque de 3 em 3 meses nós podemos fazer esse acompanhamento mais de perto, do que anual. A gente não tem muito essa flexibilidade de fazer compensação de prejuízo, funciona da mesma forma, mas o trimestral sempre é o mais aconselhável, até para ter uma resposta mais rápida, uma informação mais precisa durante os trimestres para o cliente, né? Para o cliente precisar tomar uma decisão
de alguma coisa dentro da empresa dele. Então, dentro do trimestre, ele pode ver o resultado que está dando. Então, primeiro trimestre eu tive um lucro bom, vou aumentar aqui mais um pouco o lucro, como é que eu posso fazer isso? Posso faturar mais, posso comprar menos. Ah, nesse trimestre deu um prejuízo. O que é que a gente precisa melhorar? Precisa diminuir as despesas, precisa fazer mais compras ou vender mais. Então, assim, trimestralmente, a gente consegue dar uma resposta maior ao cliente de como ele pode melhorar o negócio dele, né? Até porque a contabilidade ela é feita para isso, né? A gente dá uma resposta para o cliente para poder ele conseguir dar tomar uma decisão mais precisa conforme a atividade dele, né? O ramo de atividade dele. E aí, como eu havia dito, em caso de prejuízo, não existe pagamento do imposto. Então, se a empresa der prejuízo naquele trimestre, ela não vai pagar imposto de renda nem contribuição social. Isso, ao ver de um cliente, de um empresário, é muito bom, né? Só que financeiramente não é bom uma empresa dar prejuízo. Então, a gente sempre busca ter esse equilíbrio do lucro, ser um lucro acessível, ser um lucro que caiba o pagamento do imposto dentro do bolso do cliente. Nós, como assessoria contábil, a gente tem esse cuidado de sempre buscar a melhor forma de repassar esse imposto para o cliente entender que se a empresa dele está dando lucro é porque a empresa dele está operando bem dentro do mercado, entendeu? E aí, eu vou pegar um exemplo aqui de cálculo de imposto de renda e contribuição social, um exemplo prático aqui dentro do nosso sistema, né? Nós usamos a Fortes aqui, então, dentro da Fortes, como eu havia dito, como é que a gente faz essa apuração? A gente pega a receita, nesse exemplo aqui, eu estou pegando a receita do mês 7 até o mês 9. Então, tudo que foi de receita dessa empresa, que a gente pegou como exemplo, desses 3 meses, é lançado aqui na contabilidade, e aí a gente gera essa demonstração do resultado do exercício, que chama DRE. Né? Então, a gente pega a receita dela, que são as vendas dessa empresa, e aí a gente faz as deduções da receita. O que são as deduções da receita? São os impostos faturados. Se tiver PIS, se tiver COFINS, se tiver ISS, todos os impostos que condiz com a realidade da empresa são deduzidos aqui da receita. E aí esses impostos faturados são dados essa receita líquida, que no caso aqui deu R$ 275.497,50. E logo após a gente deduz os custos da empresa, o que a empresa precisou ter de custos para poder operar, né? Todo ramo, toda atividade, toda empresa tem a sua receita, mas também tem os seus custos para operar, né? Então, no caso aqui dessa empresa, os custos dela deu R$216 mil, mais ou menos. E aí, quando a gente pega essa receita, deduz esses impostos faturados e deduz esses custos, a gente tem o lucro bruto. Desse lucro bruto, a gente vai tirar as despesas. O que é essas despesas, Tainara? Despesa com internet, despesa com energia, despesa com água, tudo que for de despesa que a empresa tem, a gente lança aqui depois desse lucro bruto, né? A gente vai deduzir as despesas administrativas, as despesas tributárias, as despesas financeiras. Então, assim, tudo que tiver de despesa que é efetivamente da empresa, nós lançamos na contabilidade para poder chegar ao resultado antes das contribuições, antes do IRPJ e antes do CSLL. E aí o resultado dessa empresa nesse trimestre foi de R$ 9.607,61. Então, em cima desse R$ 9.607,61, nós vamos apurar o imposto de renda e contribuição social, que são os dois impostos que eu vou mostrar agora na tela para vocês. Aqui, ó, são os dois impostos, IRPJ e CSLL. Aqui no CSLL, a gente pega o valor de 9.607,61 e aplica a alíquota de 9%. Nós pegamos esse valor que a gente viu anteriormente ali na DRE, que foi o resultado líquido, né? E pegamos a alíquota de 9%, porque a alíquota do CSLL no lucro real é 9%. E aí deu o valor de R$ 864,68. Esse valor vai ser o valor que ela vai ter que pagar
referente a esse trimestre. Trimestre esse que é o terceiro trimestre, mês 7, 8 e 9 é o terceiro trimestre dessa empresa. E aí vai ser pago esse CSLL de R$ 864,68. A gente pega, gera esse imposto e manda para o cliente. A mesma coisa acontece com o IRPJ. Do IRPJ, a gente pega esse valor de R$ 9.607,61 e adiciona o valor do CSLL a pagar, ó, você vê aqui, R$ 8.742,93, mais o valor do CSLL de 864,68, dá justamente os 9.607,61, que é a mesma base de cálculo. A mesma base de cálculo que a gente usa no CSLL, a gente vai usar também no IRPJ, certo? Então, no IRPJ, esse valor a gente vai aplicar 15%, porque 15% é a alíquota do IRPJ dentro do regime do lucro real. E aí, aplicando esses 15% em cima dos 9.607,61, dá de imposto a pagar R$ 1.441,14. Então, esses dois impostos, IRPJ e CSLL, nós mandamos trimestralmente se a empresa der lucro, certo? Então, quando eu volto aqui para a minha DRE, você vai ver aqui lançado resultado antes do imposto de renda da contribuição social, 9.667,61. E aí ele vai diminuir os impostos que a gente gerou. Diminuiu contribuição social e diminuiu o imposto de renda. E aí no final vai dar o resultado líquido do exercício, que é justamente o lucro líquido que nesse trimestre deu na empresa. Então assim, teve todo esse aparato, toda essa movimentação, justamente dentro da empresa do lucro real, para que fosse deduzido o lucro líquido nesse trimestre. E aí esse lucro líquido, ele pode ser distribuído para os sócios, ele pode ser usado como um segundo caixa, né? Um valor que possa ser alocado ao caixa da empresa, caso a empresa esteja com um caixa baixo. Normalmente a gente pega esse lucro e distribui realmente para os sócios, que é o correto a se fazer. E aí, trimestralmente, a gente vai apurando essas informações e vai gerando lucro ou prejuízo dentro da empresa que tem o regime do lucro real.